Bem, a eficiência na gestão pública, ela passa obrigatoriamente por uma questão, a capacidade de captação de recursos. Sem recurso, não há investimento, não há realização. Num cenário de grandes responsabilidades e recursos escassos, o que vai diferenciar um gestor produtivo e uma gestão estancada, parada no tempo, é a forma como cada um deve dominar as ferramentas de inteligência para ter acesso a emendas parlamentares e convênios. Para falar sobre soluções inteligentes na captação de recursos, eu quero chamar ao nosso palco Marli Burato. Marli é sócia fundadora e CEO da plataforma Êxitos e é consultora da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Bem-vinda, Marli. Obrigada, Raquel. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Alguns rostinhos conhecidos aqui, né? Muitas das pessoas a gente nunca se viu. Como a Raquel falou, eu sou Marli Burato. Eu trabalho com captação de recursos há quase 20 anos. Então, a gente tem uma longa experiência de trabalho nos municípios mesmo, com todos os tipos de projetos que vocês executam no dia a dia, com todas as políticas públicas que são de responsabilidade dos municípios fazer a execução e a entrega para a população. E é um pouquinho dessa experiência que a gente compartilha com vocês a partir de informações que nós trouxemos aqui para dar uma pincelada sobre o tema, sobre a importância da captação de recursos e essa temática fundamental que é a tratativa dos processos que envolvem recursos de emendas parlamentares. Nós estamos num momento bem propício para trazer esse tema para o debate. Eu agradeço o Fred, o presidente Fred, que nos trouxe para falar sobre isso, porque é justamente no momento em que os prefeitos, as prefeitas já fazem as suas articulações políticas junto aos parlamentares, junto aos senadores, junto aos deputados federais, para entender qual o orçamento que eles têm à disposição para tornar os municípios beneficiários desses recursos, né? Para indicar para nós objetos que nós possamos executar, que fazem parte da nossa demanda, do nosso planejamento municipal. Então, brevemente falarei sobre isso agora, e vamos lá nos nossos conteúdos. Não está passando aqui. A gente testa ao vivo e a cores e aí dá os problemas, né, pessoal? Mas vamos lá que já vai funcionar. Não foi aqui. Muito bem, gente. Desculpem aí a nossa falha, mas é isso, né? Então, o tema, como nós falamos, como a Raquel já anunciou, é para que nós possamos compreender um pouquinho melhor os principais mecanismos de captação de recursos públicos e privados e entender sobre as emendas parlamentares, né? É dentro dessa discussão que nós vamos estar inserindo a nossa fala. Então, nós podemos pensar captação de recursos em 3 pilares estratégicos, pensando que captação de recursos não é somente conhecer o ferramental tecnológico, saber de emendas parlamentares. Captação de recursos é um processo bastante complexo que as prefeituras precisam dominar, as equipes precisam dominar para que nós, enquanto municípios, não fiquemos dependentes somente das emendas parlamentares, mas que nós tenhamos também uma estrutura com capacidade para estar indo além, para sermos inovadores no processo de captação, que estarmos também entendendo as milhares de outras fontes de recursos que nós podemos estar acessando a partir do momento que nós temos conhecimento sobre isso, né? Então, a captação de recursos, ela se resume a um processo bem conduzido,
com impacto transformador e parcerias sólidas. Por onde que nós começamos esse trabalho, né? Nós vamos ter sucesso na captação de recursos a partir do momento que nós tivermos um planejamento bem estruturado, que nós tenhamos equipes multidisciplinares com conhecimento técnico para fazer esse trabalho e que a gente tenha essa possibilidade, essa capacidade e o entendimento para fazer a mobilização de recursos externos. O impacto de todo esse nosso trabalho de captação são obras de infraestrutura, são serviços de acolhimento, são equipamentos que fortalecem a entrega de políticas públicas para a nossa população e as políticas chegando àquele público, àquela população que mais precisa, né? Dentro desse contexto, nós precisamos muito de parcerias. O município sozinho, isolado, com recurso próprio, não consegue grandes projetos serem desenvolvidos no mandato de um prefeito, por exemplo, né? Sabendo que, com recurso próprio, a arrecadação dos municípios, o percentual que sobra para investimento em obras, em serviços, ele é muito irrisório, como a gente ouviu o prefeito falando hoje de manhã também. Então, nós precisamos buscar essas parcerias, ter conexão entre o potencial do município e as oportunidades disponíveis. Uma construção coletiva de soluções, que não é uma pessoa só pensando, não é o prefeito, não é a prefeita sozinha pensando sobre captação que vai resolver a nossa necessidade de recursos externos para o desenvolvimento local, né? Então, dentro desse processo, além do planejamento, o que é importante? Um diagnóstico da situação vigente. Eu não posso trabalhar a captação de recursos a partir de uma gestão nova, como é o caso dessa que nós vivenciamos, apesar de estarmos já no segundo ano de mandato desses novos gestores. Nós não podemos pensar o planejar captação de novos recursos sem olhar para a nossa situação vigente, sem olhar para os recursos que estão em execução, para as prestações de contas que estão pendentes, para as obras que não foram finalizadas, para os serviços de políticas públicas que estão em curso e dependem da nossa ação. Muitos gestores falam para a gente assim, eu não vou me apropriar desses processos porque eles iniciaram numa outra gestão, então a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é de quem assume a gestão pública municipal. Se o processo começou com o prefeito, com a prefeita de mandato anterior, o processo não é da prefeita, não é do prefeito, o processo é do município. Então, eu tenho que fazer o meu planejamento, o que eu preciso, o que eu quero, quais são as minhas prioridades nesse mandato, mas eu não posso tirar o olho daquela herança toda que eu tenho, daquele legado da gestão anterior, porque eles impactam diretamente na impossibilidade de eu receber novos recursos e ficar com pendências em processos antigos. Então, tudo isso faz parte do processo de captação de recursos. Mapear políticas públicas e os projetos existentes é um processo que a gente já fez lá no ano passado, janeiro, fevereiro de 2025, para entender o que é que os municípios precisavam fazer. E, pessoal, eu faço pesquisa semanalmente sobre as dificuldades dos municípios. E o que a gente identifica? Uma questão bem específica, as emendas especiais. 93% dos municípios brasileiros estão com problemas de não prestação de contas de recursos de emendas especiais de 2020 a 2024. Então, se nós não fizermos esses diagnósticos e olhar, se 93% é muito, é com quase todos os municípios do Brasil. Se eu não sanar essas pendências, eu vou deixar de receber recursos novos. Eu não vou poder executar projetos novos porque eu tenho uma dívida aí para pagar, que são prestações de contas atrasadas que não foram feitas ainda, né? Então, a identificação dessas fragilidades, para ver a melhoria que nós precisamos ter, as demandas reprimidas e os desafios estruturais, né? Reconhecer necessidades locais, detectar entraves, definir prioridades estratégicas faz parte desse nosso processo. Esse material que eu trago aqui, ele é bem denso, mas eu não vou ficar lendo todo ele, vai ficar à disposição de vocês, né? Um checklist que é assim, bem prático para quem está estruturando o setor de captação de recursos, por exemplo, ele sintetiza as ações diretas para que esse trabalho tenha o resultado que efetivamente nós, enquanto municípios, precisamos. Que o prefeito, que a prefeita que se elegeu, colocou lá no seu plano de trabalho, na campanha que ele fez lá em 2024, o que ele almeja entregar para a população durante o mandato dele. Então, nós precisamos... Eu tenho uma infinidade de demandas, né? Aquilo que veio no plano de governo,
e aquilo que foi identificado desde que esses gestores assumiram a prefeitura, secretários novos identificaram, e as demandas mudam o tempo todo. Então, quando nós falamos de planejamento, ele não é um planejamento estanque que nós fazemos lá no início do mandato, no início de ano, só para dizer que a gente tem um planejamento, né? Ele precisa ser monitorado, ele precisa ser adequado, ele precisa ser atualizado todo o tempo, porque as demandas mudam todos os dias, né? Aqui um checklist, então o que nós precisamos? Fontes de recursos, eu identifiquei a minha demanda, eu sei exatamente o que o município precisa, eu tenho um diagnóstico de processos antigos que eu preciso dar conta, nós precisamos de fontes de recursos que não temos com recurso próprio, o suficiente para fazer toda aquela execução. Então, eu preciso mapear recursos da União, recursos do Estado, de organismos internacionais, do setor privado e diversificar essas fontes. Nós precisamos ser inovadores dentro do processo de captação de recursos também, tanto quanto nós precisamos ser inovadores em várias outras coisas. E quando nós trazemos a temática do município inovador, que é moda a gente falar, né, cidades inteligentes, do município inovador, não se trata apenas de tecnologia, né, pessoal? É inovador no processo, é inovador nas ações, é inovador nos resultados também. E na captação de recursos, mais do que nunca, nós precisamos focar nessa questão da inovação. Dentro das oportunidades, dentro das captações de recursos, nessas fontes que nós citamos aqui, tem muito recurso, muita fonte para municípios, através de editais, de convênios, premiações, linhas de créditos, parcerias e as emendas parlamentares. Então, elas não são a única fonte de captação de recursos que nós, municípios, devemos, precisamos e queremos estar acessando. Nós precisamos ir muito além das emendas parlamentares. Precisamos entender os critérios de elegibilidade, né, requisitos que esses editais todos cobram, e os objetivos dos nossos projetos precisam estar alinhados com o financiador desse recurso que vai chegar no nosso município. Quando a gente fala de emenda parlamentar, né, pessoal, vocês ouviram, no caso das emendas especiais, que lá no início do processo, elas eram destinadas ao município, o dinheiro chegava, o município que definia o que ele queria fazer com o recurso dentro da sua demanda local. A partir das ADFs do STF, a história mudou um pouquinho, né? Nós podemos, assim, executar as emendas especiais, mas nós devemos estar alinhados com as políticas federais. Da mesma forma que nos recursos de organismos internacionais e do setor privado, quando nós vamos fazer uma proposição para captar um recurso de uma fonte alternativa, o nosso projeto tem que estar minimamente alinhado à ideologia, às ideias desse financiador, desse dono do dinheiro, digamos assim, né? Então, tudo isso nós conseguimos entender quando nós analisamos os critérios de seleção de cada edital, de cada chamamento público, de cada linha de crédito que nós queremos acessar. Então, o alinhamento estratégico, né, um diagnóstico municipal atualizado, nós precisamos ter, nós temos que saber a nossa demanda o tempo todo, nós temos que ter também a estruturação do setor de captação de recursos, que é fundamental para que os processos tenham sequência e na linha do tempo eles se mantenham e esses recursos se avolumem na forma como eles chegam, como eles são executados e como as políticas públicas são entregues para a população. Nesse processo, boas práticas nas nossas propostas precisam ser montadas, objetivos têm que ser claros, justificativa, aqui uma questão técnica mais detalhada do que nós precisamos fazer para ter sucesso na nossa captação de recursos. E principalmente o monitoramento dessas oportunidades. Precisamos sim utilização de plataformas digitais para acompanhar essas oportunidades de captação e esses boletins oficiais. Sem a ajuda da tecnologia, nós não conseguimos dar conta do nosso trabalho no dia a dia dentro da captação. O que nós costumamos falar, né? As informações estão todas aí em acesso livre. Todos os editais de público, privado, internacional, emendas parlamentares, programação do governo federal, elas estão em acesso livre, mas é tão livre, tão disperso, que é impossível o município manter uma atualização do monitoramento dessas informações com as equipes tão pequenas que geralmente os municípios possuem para esse trabalho, né? Então, nesse caso, plataformas digitais nos ajudam bastante. E aqui a gente vai trazer para vocês agora rapidinho também
falando dessas fontes alternativas de captação de recursos, uma solução que a Confederação Nacional de Municípios, parceiras aqui da Associação Paulista, ela disponibiliza para os municípios de forma gratuita, sem limite de acesso. É uma ferramenta que está lá no conteúdo exclusivo chamada Plataforma Êxitos. Para quem tem acesso ao conteúdo exclusivo da Confederação Nacional de Municípios, que é responsável pela captação de recursos, essa é uma ferramenta para o trabalho diário de vocês, pessoal. O que ela traz? Ela é uma solução tecnológica extremamente inovadora e estratégica para esse setor de captação, para esse viés de busca de recursos, tá? E ela é projetada para isso. O que ela faz? Tem uma equipe diária, com a ajuda de tecnologia, com a ajuda de IA, que monitora tudo que o governo federal publica, o que os governos estaduais publicam quando está em acesso livre, que eles conseguem monitorar também é mapeado. Tudo que tem de organismos internacionais, de iniciativa privada, de bancos, fundos, fundações, Petrobras. E essas informações, elas são juntadas, elas são compiladas, são cadastradas dentro dessa plataforma Êxitos. E quando vocês, municípios, forem fazer acesso a ela, já estarão logados, vinculados ao CNPJ do município. A ferramenta tem uma base de dados hoje, pessoal, de mais de 7.000 fontes de recursos diferentes que é mapeado. Quando vocês acessam uma ferramenta, não vai aparecer 1.000, 1.200 fontes de recursos diferentes para vocês, oportunidades diferentes. Ela faz um filtro e vai trazer alinhadinho um perfil do que o município está buscando. Eu quero informações de captação para todas as áreas, vai aparecer de todas as áreas. Vocês querem fazer captação de recursos para uma área específica, educação, saúde, agricultura, saneamento, tem filtros na ferramenta que vocês podem utilizar de uma forma extremamente simplificada. A ferramenta faz uma busca e só traz para vocês aquilo que o município de fato pode estar pleiteando para captar, para não perderem tempo fazendo uma proposta, fazendo um projeto, lendo um edital completo e lá no final, nas entrelinhas, entenderem que não é para o município de vocês. Por quê? Os principais critérios de seleção são número de habitantes, a natureza jurídica que é pública, né, administração pública, a localização geográfica do município de vocês. Então, tudo isso faz parte de critérios que são selecionados e a ferramenta faz todo esse filtro, né? Então, tem essa diversidade de fontes. Toda segunda-feira o sistema dispara um e-mail para quem é usuário dela, quais foram as oportunidades que foram cadastradas aqui, que apareceram para vocês e vocês podem estar captando. Ela tem um espaço do concedente, todos os dados do concedente. Para cada oportunidade de captação de recursos, pessoal, tem toda a orientação técnica de como é que vocês fazem uma proposta, para quem encaminham, como monitoram, modelos de documentos. Todas as emendas parlamentares dos deputados federais e dos senadores são monitoradas e em tempo real. Tudo que o governo federal publica é trazido para dentro da plataforma, já vinculado ao CNPJ do município de vocês. Então, isso ganha um tempo para lá de grande, para que, ao invés de usar o tempo pesquisando, vocês usem o tempo produzindo propostas, produzindo projetos, fazendo o levantamento das demandas de vocês e se apropriando desse conhecimento para aproveitar o máximo possível essas oportunidades. Aqui um cenário, o que nós mapeamos o ano passado. Eu coordeno esse projeto na Confederação também, um panorama que a gente fez lá para o mês de outubro do ano passado, 4.570 oportunidades de captação de recursos para os municípios brasileiros a gente mapeou aqui. Mais de 3.703 oportunidades nacionais, mais de 800 oportunidades internacionais que os municípios poderiam ter captado recursos e pouquíssimos o fazem por desconhecimento, inclusive dessas fontes de captação, que não são difíceis, porque tem toda a orientação técnica dentro da plataforma. Para quem vocês têm que ligar se tem uma dúvida em relação ao edital, todo o critério detalhado. Vocês não precisam ler o edital completo para entender para que serve. Tem uma equipe de profissionais que faz a curadoria dessas informações. Tem uma fichinha resumo aí, prazo de indicação da proposta, para onde que envia, link de inscrição, sistema que tem que utilizar. Se é do governo federal, toda a legislação que rege a transferência daquele recurso.
se é pelo TransfereGov, se é para o InvestSUS, se é no se é no Infraestrutura SUAS, enfim, toda uma orientação que vocês estão convidados para acessarem. Aqui, pessoal, nesse link, a APM vai ter esse material também. Como é que vocês têm acesso a isso? Gratuitamente na Confederação Nacional de Município, que é parceira aqui da APM também. E dentro desse processo de captação, correndo um pouquinho aqui com o nosso tempo, nós temos as emendas parlamentares. E o que nós trazemos para uma breve fala hoje sobre esse processo, e só de emendas parlamentares a gente poderia ficar o dia todo aqui falando com vocês, com os técnicos principalmente, né? E nós teríamos assunto, por quê? O que nós temos hoje, né? As emendas parlamentares, então, elas são aqueles recursos do orçamento federal que a cada ano se avolumam mais, como vocês que acompanham podem estar percebendo, né, pessoal? E para esse ano, o que a gente tem? A PELOA ainda não foi sancionada, mas já está toda desenhada, toda escrita, né? Já foi votada, falta sanção da presidência. Pode mudar alguma coisa, mas eu acredito que esse orçamento não mude. Então, o que nós temos para 2026? Cada deputado federal dispõe de mais de 40 milhões de orçamento para disponibilizar emenda para os municípios e para os estados. Cada senador está com mais de 74 milhões de orçamento para destinar emendas. Lembrando também, pessoal, que desse montante de recursos, como são emendas individuais, 50% do montante, tanto dos deputados quanto dos senadores, obrigatoriamente eles precisam destinar para que os municípios e os estados apliquem na área da saúde. Então, aqui, o que a gente gosta de chamar a atenção, né? Nós não podemos ficar em casa esperando que o deputado lembre que o nosso município existe e o que ele não tem ideia da nossa demanda. Para que nós possamos receber um recurso, a indicação de um objeto, e de fato é o que o nosso município precisa, tem todo um papel de articulação dos prefeitos, né, e das prefeitas, que essa emenda só vai chegar para a gente se houver uma articulação política. Isso é o nascimento da indicação da emenda, é puramente político, mas o suporte técnico para que o prefeito e a prefeita saibam pedir da forma correta daquilo que nós realmente precisamos, precisa muito da nossa ajuda, né? Precisa que nós olhemos para o nosso planejamento, para que nós entendamos um pouquinho sobre a nossa demanda, quais são as prioridades que foram eleitas lá no começo do mandato. Então, a partir desse conhecimento, que não é obrigação do prefeito ter isso na cabeça dele, da prefeita, né? Nós técnicos temos que muni-lo dessas informações, fazer o pedido para que, quando um deputado, quando um senador for destinar uma emenda para o nosso município, venha de fato direcionado para aquele objeto que nós precisamos. Venha direcionado para uma creche, não para um posto de saúde, quando é a creche que eu preciso. O que nós costumamos ver, principalmente em final de ano, aconteceu muito esse final de ano também. O parlamentar tem ainda recursos, saiu o terceiro ciclo das emendas especiais, para dar aquela vazão nas emendas, indicam para os municípios os objetos que eles têm na cabeça, que eles lembram. O município estava precisando de uma ambulância, foi indicado uma patrulha mecanizada lá para a agricultura. Precisava de uma UBS, foi indicada uma creche. Então, para que a indicação ela saia da forma como nós precisamos, para que atenda a nossa demanda, quem tem que falar para os parlamentares? O que nós precisamos? Precisamos do objeto A e não do objeto B. Depois de indicada, nós não conseguimos fazer a mudança desses objetos. Então, em que momento que nós estamos agora? Momento de articulação política. Momento de prefeitos, de prefeitas ligarem para os seus deputados, ligarem para os seus senadores, por quê? Na hora que for sancionada a LOA e abrir os cronogramas para a indicação das emendas, os parlamentares já sabem para quem vão estar indicando. Hoje já tem todo o orçamento deles detalhado, mas aquelas chamadas emendas guarda-chuvas, aquele orçamento dos 40 e tantos milhões para grandes projetos. Eles começam a fazer a partilha desses recursos a partir do momento que os cronogramas forem indicados pelo governo federal. É dada a largada, digamos assim, para que os deputados, os senadores indiquem para quem vai esse dinheiro. Só que quando esse momento chegar, a gente já tem que ter feito a solicitação, já tem que ter feito a articulação, porque o que eles têm lá, o que eles priorizaram é o que os municípios, são esses municípios que vão ser contemplados. No ano passado, nós fizemos um levantamento, pessoal,
quase 900 municípios brasileiros ficaram sem receber absolutamente nada de emenda parlamentar. Então, assim, ela não é uma coisa democrática, ela não é para todo mundo, ela é indicação política e depende muito da nossa articulação para a indicação. Para o recurso chegar na nossa conta, 100% de trabalho técnico. E é nesse momento que nós técnicos entramos no processo. Na hora de fazer uma proposta bem feita, na hora de alimentar sistemas, na hora de saber o regramento que rege a transferência de recursos de cada tipo de emenda parlamentar. Nós temos vários tipos de emendas. Cada uma delas não tem um regramento só, tem várias portarias para seguir. Tem vários decretos, tem vários sistemas que nós precisamos utilizar. Então, quando nós falamos da importância de um setor de captação de recursos qualificado, é disso que nós falamos, da complexidade do processo. Não é qualquer pessoa, por mais boa vontade que ela tenha, que vai dar conta de trabalhar captação, execução e prestação de recursos, seja ele de emenda parlamentar, seja ele de qualquer outra fonte, né? E aqui nós temos os tipos de emendas que nós trabalhamos todos os anos, né? Emendas as individuais são as RP6, as de bancada RP7, as de comissão RP8 e as emendas de relatoria, que desde 2022 elas foram proibidas, mas tem um legado aí de projetos ainda sendo executados com recursos de emenda de relatoria lá de 2020, 2021, 2022. Então, ela ainda fica no nosso radar por conta disso. O que nós, enquanto municípios, tratamos especificamente que é mais comum que nós sejamos contemplados? São com as individuais, a RP6. E é esse tema, é nesse que a gente vai tratar. E as emendas individuais, elas tiveram uma mudança acontecendo também, que é razoavelmente recente, que foi no final de 2019, com a aprovação da emenda constitucional 105, lá no finalzinho de 2019, que já passou a valer para o orçamento de 2020. O que nós temos dentro das emendas individuais? As emendas especiais e as emendas com finalidade definida. Duas formas diferentes de a gente receber emenda de um parlamentar, de um senador, de um deputado federal, e que elas podem servir para os mesmos objetos, mas elas têm formas completamente diferentes de serem executadas e ser prestadas contas. Se nós não dominarmos esse regramento, essas orientações, a gente vai cometer erros, não por má fé, mas erros por desconhecimento, e é o nosso CPF do prefeito é que vai ter problema no decorrer do tempo, né? Então, a EC 105 de 2019 dividiu as emendas individuais entre emenda com finalidade definida e emenda especial. As emendas com finalidade definida é aquelas emendas que nós já trabalhávamos há mais tempo, desde o início. O parlamentar indica um objeto, esse objeto é encaminhado para que os ministérios criem o programa, esse programa é publicado no Transfere.gov, aparece o nosso CNPJ, a gente vai lá, cadastra a nossa proposta e dá a tramitação toda aí, né? Dentro do Transfere.gov hoje. Uma outra questão para chamar a atenção, pessoal, quando nós falamos de ferramenta tecnológica. As transferências de recursos do governo federal, elas tendem a migrar em todas para essa única plataforma que é o Transfere.gov. Então, nós tínhamos, no início, dois tipos de transferências, só convênios e contratos de repasse. Hoje nós temos mais de 27 ou 28 transferências da União que já tramitam por aí. Inclusive, todas as emendas da saúde. Quem aqui trabalha com a saúde, pessoal? Emendas da assistência social. Vocês já perceberam que o ano passado houve mudança, né? O processo nasce lá no InvestSUS, migra para o Transfere.gov, onde se dá a execução. O município hoje tem que informar, tanto no Transfere.gov, por exemplo, o relatório de gestão, quanto fazer a prestação de contas lá no InvestSUS, lá nos relatórios anuais de gestão. Mas não vamos aprofundar o caso aqui, mas só para dizer, são emendas diferentes, a depender de por onde que elas transitam, para que área que ela foi identificada para o nosso município, é uma forma diferente que nós temos para executar. A saúde, para mim, é uma complexidade bem grande, né? Elas tramitam lá no InvestSUS, se é obras maiores, no Transfere.gov, num dos módulos de transferências discricionárias e legais, se é emenda especial, é num outro módulo. Se ela veio no InvestSUS para custeio, daí para equipamentos, é dentro da gestão de parcerias. Então, tem 3 módulos diferentes dentro do Transfere.gov para emendas de saúde e tem o InvestSUS também para vocês usarem. Então, tudo isso são regramentos que nós precisamos conhecer,
E quando vocês utilizam aquela ferramenta da CNM, a plataforma Êxodos, para cada modalidade de transferência, tem toda essa orientação técnica para vocês seguirem. As transferências especiais, pessoal, então, quando elas foram criadas, quando ela foi criada, é aquilo que eu falei anteriormente. Vinha para o município de uma forma muito ágil, muito prática. O município executava em investimento ou em custeio e estava tudo certo. A partir de 2025, começou a haver uma mudança nisso. E aqui a gente tem, só para vocês, se quiserem aprofundar a leitura depois, pegando o material, os fundamentos jurídicos das emendas parlamentares, né? Para a gente entender de onde vêm as regras, por que as emendas funcionam dessa forma e quando nós queremos trabalhar emenda parlamentar, desde a sua captação até a execução, nós precisamos minimamente conhecer os fundamentos jurídicos que nos respaldam, inclusive, para que nós possamos fazer da forma correta e executar esse recurso do jeito certo. Né? Então, aqui tem os fundamentos, e são os 3 conjuntos que falam sobre, são as normas que regem, de modo geral, o orçamento da União quando se trata de emendas. As emendas especiais, como eu falei, houve uma mudança, né, bastante recente e bem impactante também para os municípios, e hoje a principal diretriz que nos orienta a como executar recurso de emenda parlamentar é a Instrução Normativa do TCU número 93, lá de 2024. E aqui traz tudo o que a gente precisa fazer, inclusive os nossos prazos de prestação de contas. Quando nós, lá no início dos processos, até 2024, o município não precisava fazer prestação de contas em sistema nenhum. Fazia lá no relatório anual de gestão e estava tudo certo. A partir de 25 se tornou obrigatório, né, essa prestação de contas lá no Transferigov. Quais são os prazos? Os prazos dependem do valor que nós recebemos. Se são assim, até 2,5 milhões, 36 meses, de 2,5 a 5 milhões, 48 meses, e 60 meses para valores acima de 5 milhões. A regra foi criada pela IN do TCU em 2024 e ela está valendo para a emenda de 2025 e 2026 também. Então, aqui as principais alterações, né? O que aconteceu? Toda aquela autonomia que nós tínhamos até 2024 de definir em qual objeto nós iríamos investir o dinheiro de uma emenda especial, a partir de 2025 isso deixou de existir. Como é que acontecem hoje essas indicações e vão valer para o orçamento desse ano? Por isso aquela minha fala dizendo que nós precisamos saber quais são as nossas demandas para pedir direitinho para a gente receber aquilo que de fato nós precisamos. Para a gente não precisar de uma cadeira e receber um computador, né? Então, os parlamentares têm uma lista que eles também não têm autonomia para indicar para os municípios na emenda especial aquilo que eles imaginam que o município precise. Cada ministério fez uma lista de objetos padronizados e só aqueles objetos podem ser indicados para serem executados com recurso de emenda especial. Então, o que o município precisa fazer como lição de casa? Olhar essa relação de objetos de cada ministério que podem ser financiados com recurso de emenda especial e fazer o ofício da forma correta para o deputado, para o senador, dizendo: eu preciso desse objeto do ministério tal com recurso de emenda parlamentar. A gente pedindo da forma tecnicamente correta, o recurso virá, nós vamos conseguir executar e vai dar tudo certo, a gente entrega a política pública que nós precisamos, né? Nós precisamos hoje fazer planos de trabalho, que não precisava antes, então a questão de transparência, a questão de rastreabilidade, tudo através dos sistemas do governo federal, que é de acesso livre, qualquer cidadão pode verificar o que está acontecendo, o que o município está fazendo com o dinheiro de emenda que está a receber. O ano passado foi publicada também a portaria conjunta número 15, que é 2025, não 2024, tá, pessoal? Então, qual é o regramento da emenda especial? Instrução normativa número 93 do TCU e portaria número 15 de julho de 2025. Vamos mudar essa data depois. Somente vai para execução orçamentária os planos de trabalho que foram aprovados. Então, de nada vale o esforço do prefeito, da prefeita, fazer articulação política, o parlamentar indicar para vocês, para o município, o objeto que vocês estão solicitando, se tecnicamente não fazermos a nossa parte, que é fazer o plano de trabalho da forma correta, é indicar a agência bancária através da qual nós queremos receber esse recurso, é fazer o relatório de gestão para que os próximos recursos possam ser recebidos pelos municípios.
O processo de 2025, de 2026, está totalmente aqui na nossa frente para ser iniciado, para ser feito. 2025 já foram vocês nessa gestão que receberam os recursos, mas nós temos um legado aí de 20 a 24 que, quando a EC 105 foi publicada, não tinha praticamente regramento nenhum. Quando a ADF foi publicada, o STF veio com uma medida judicial dizendo, município, você vai ter que voltar atrás no teu processo. Todas as emendas que vocês receberam de 2020 até 2024, na modalidade de transferência especial, agora vocês vão voltar para o sistema, vocês vão dizer o que fizeram com esse dinheiro, vão preencher plano de trabalho, vão fazer o relatório de gestão. Quem não fizer isso, deixará de receber novos recursos de emendas especiais. É dentro desses processos, pessoal, que nós fizemos a pesquisa, e esses dados são atualizados todos os dias, mais de 90% dos municípios ainda não fizeram os relatórios de gestão. O ano passado, os municípios conseguiram receber indicação de emenda especial, tendo apenas feito o plano de trabalho no sistema. Fez o plano de trabalho, recebia a emenda de 2025. A partir desse ano, quem não fez os relatórios de gestão daquilo que já foi executado, vai começar a ser penalizado. Eu hoje de manhã fiz uma busca bem rapidinha, num dos municípios aqui da região de vocês, né? E está lá, 29 emendas especiais do legado 2020 a 24 que não foi feito o relatório de gestão. Então, esse município provavelmente vai ter problemas para receber novos recursos. E assim, todos vocês precisam voltar para casa e dar uma olhadinha. Como é que estão as emendas especiais que o prefeito anterior recebeu e executou? Foi feito o plano de trabalho? Foi feito o relatório de gestão? Se está tudo ok, perfeito, vida que segue. Muito recurso ainda está sendo executado. Muito dinheiro em conta ainda de emendas especiais desse legado. E aí a dúvida dos municípios. Recurso que rendeu, que está lá em conta, das emendas especiais de 2020 a 2024, o município ainda pode usar ou precisa devolver para a União? Não devolve nada, gente. Tudo vocês podem utilizar. Se é de 2020 a 2024, o que vocês precisam ficar atentos? Receberam para investimento? Vão usar em investimento. Receberam para custeio? Vão usar em custeio. Não tinha até então objeto definido pelo parlamentar. Era livre para que o município usasse onde ele tivesse a sua demanda. Da mesma forma, vocês podem executar os saldos em conta das emendas especiais desse legado. 2025 já não mais, 2026 também não, porque o regulamento de 25 está valendo também. Vamos olhar o do tempo aqui, né? As mudanças recentes, então, a partir de quando que elas vieram? Nós recebíamos emenda especial, 3, 4, 5 emendas, era uma conta única do município, que inclusive dava uma bagunça danada, porque misturava o investimento e custeio, e o município executava, prestava contas, não sabia mais se rendeu do investimento, se rendeu de custeio, e hoje, no relatório de gestão, daquilo tudo que foi para uma conta só, vocês vão ter que particionar, vão ter que fazer a prestação de contas da forma correta. Tem dúvida, pessoal, sobre como é que faz essa prestação de contas das especiais, os relatórios de gestão? Aciona a gente lá na Confederação Nacional, aciona a APM aqui, né? Que está tudo certo. Então, a conta única, agora é uma conta para cada emenda, tudo separado, né? E a obrigatoriedade de estar no Transfere Gov as informações. Uma novidade para 2026, outra novidade. Todas as emendas parlamentares dos governos de estado e das câmaras municipais de vereadores que forem indicadas, né? Tem Câmara de Vereadores que já tem emenda parlamentar há muito tempo, municípios que não têm essa prática. Governo de estado também tem emenda. Não tem sistema, obrigatoriamente a partir desse ano, todas as emendas federais, estaduais e municipais têm que passar pelo Transfere Gov, aquele sistema do governo federal, para monitorar tudo que os municípios estão fazendo para transparência ao processo. Dentro desse negócio, aqui tem as orientações sobre o relatório de gestão da prestação de contas, o que nós precisamos estar atento para ir finalizando a minha fala, aos prazos, né? Ao perfil correto para usar as ferramentas, aos cronogramas. Então, como esse ano é eleitoral, pessoal, o cronograma das indicações das emendas tende a sair ainda final de janeiro, habitualmente sai começo de fevereiro. Então, atenção a esses prazos, porque se a gente perder, não tem como recuperar mais, né? Então, atenção aos prazos, aos cronogramas, aos planos de trabalho e a importância de ferramentas tecnológicas para auxiliar vocês nesses processos de monitoramento.
E dentro desse processo de monitoramento, trazendo aqui uma parceria que a APM tem com o IPZ, o Instituto Paulo Ziolkowski e a APM, de um aplicativo, o RGPM, o Radar da Gestão Pública Municipal, através do qual vocês vão conseguir monitorar em tempo real, no celular, principalmente o prefeito, mais as equipes técnicas, né? Tudo o que está acontecendo com as emendas de vocês, com as propostas de vocês. O município mandou uma proposta para o governo federal, já vai aparecer no aplicativo com alertas de mudanças que houveram, tem emenda indicada, vai estar aparecendo aí para vocês. A execução, uma prestação de contas que foi, assim, aqui a carinha dele, ó. A monitoramento do CAL, que tudo que passa no Transfere Gov, tudo que é a Lei Aldir Blanc, o PAC, emenda parlamentar, a emenda especial, as emendas na área da saúde, da assistência social, que são executadas ali no Transfere Gov também. Então, o município vai ter a possibilidade de estar acompanhando, através de um aplicativo, toda a execução desses recursos, com o detalhamento das informações, com os pareceres, com os prazos, dinheiro que está em conta, prestação de contas que está vencido, processo que está atrasado. Então, tudo isso, o presidente Fred vai dar uma faladinha aqui para vocês sobre essa parceria e como é que vai funcionar. Então, aqui, olha, saldos em conta, instrumentos ativos, o que está guardando a prestação de contas, o que tem cláusula suspensiva, o que tem emenda em execução, todas as emendas por ano, enfim, todas essas informações estarão aqui à disposição de vocês, as emendas especiais, através desse radar de gestão, que eu vou convidar o presidente Fred para vir aqui dar uma palhinha para vocês, falar um pouquinho dessa parceria com o IPZ, para disponibilização desse aplicativo para os municípios de São Paulo estarem monitorando toda a parte de execução. Para captar, temos ferramenta lá, que é a plataforma ESOS, para acompanhar a execução, o radar da gestão pública municipal. Deixo com o presidente aqui, Fred. Agradeço a atenção de vocês, pessoal. A corrida é essa, mas fico à disposição também para tirar dúvidas sobre esses processos. Aqui tem meus contatos sobre processos. O pessoal da PM também sabe onde me encontrar. Precisarem de ajuda para a execução disso aí tudo, é só me chamarem, tá? Muito obrigada. Marli, obrigado. Vocês viram que é uma pauta super importante. Eu vou ser bem rápido aqui, é mais um recado para os gestores públicos. Toda essa ferramenta digital, todo esse instrumento que vocês acabaram de ver de monitoria e monitoramento de tudo que é recurso federal, esses convênios todos, essa plataforma do IPZ, ela está parcerizada com a Associação Paulista de Municípios. Então, todas aquelas cidades, porém membros da associação, têm à disposição essa plataforma. Tá? Então, quero aqui chamar a atenção para os gestores públicos, aqueles que manipulam esses convênios e essas plataformas digitais dentro de cada prefeitura, que entrem em contato conosco na Associação Paulista de Municípios para poder acessar essa importante ferramenta digital de controle de convênios, de contratos, de emendas, enfim, de recursos que são oriundos da União e estão disponibilizados para cada uma das cidades de Vossas Excelências. Tá, ok? Muito obrigado. E não esqueçam, acessem a PM que vocês acessam a plataforma. Brani, obrigado mais uma vez. Eu vou passar para a Raquel para a gente continuar. A gente retoma o que a gente parou na parte da manhã, que é a questão da reforma tributária. O nosso vice-presidente, o Gustavo, o prefeito de Aguariúna, que foi diversas vezes representante, presidente da região metropolitana de Campinas, uma região importante aqui do nosso estado, agregada aqui com a gente na Anhanguera Bandeirantes, aqui, mas uma região fundamental para o desenvolvimento do PIB do país, assim como é a nossa região de Ribeirão Preto. Então, o Gustavo vai falar um pouquinho dessa visão, um olhar mais vinculado ao gestor público e aquilo que acontece na reforma tributária, e aí vai nos brindar com a sua palestra. Na sequência, nós vamos para a Priscila e a gente dá continuidade aos nossos trabalhos até às 5 horas da tarde. Obrigado, pessoal. Raquel, com você. Obrigada, Fred.